Bom dia, pessoal. Bem-vindos à aula de Física 1. Eu sou o professor Juan Otálora e hoje a aula vai ser longa. Vamos começar falando sobre a energia. Vamos ver a conservação da energia mecânica em um campo gravitacional uniforme. Para entender melhor o conceito de energia, vamos ver um exemplo que é a máquina de Atwood. Vamos definir os conceitos de energia cinética, energia potencial gravitacional e a soma delas, que é a energia total. Depois vamos ver a relação entre o trabalho e a energia. Vamos começar definindo o trabalho. Vamos analisar o trabalho realizado por uma força constante. Vamos deduzir o teorema do trabalho e a energia cinética para o caso de uma força constante. Depois vamos analisar o trabalho realizado por uma força variável. Vamos aplicar esse conceito para entender o trabalho realizado por uma força elástica, que é o caso da força de uma mola. Isso é conhecido como a lei de Hooke. Finalmente, vamos deduzir o teorema do trabalho e da energia cinética, agora dessa vez para o caso de uma força variável. Então, vamos lá. Para entender a conservação da energia mecânica em um campo gravitacional uniforme, vamos fazer um exemplo, tá? Vamos lá. Suponha que você tem uma bolinha. Essa bolinha ela cai por causa da ação da Terra, que puxa ela com uma aceleração igual à gravidade, né? Eu vou desenhar o eixo X para fazer a minha análise. Digamos que ela cai a uma altura h, tá? A posição inicial é aquela. A velocidade inicial, vamos supor que é igual a zero, quer dizer que soltamos a bolinha a partir do ponto inicial. A posição final é aquela também e queremos encontrar a velocidade final. Para isso, precisamos lembrar das nossas equações de movimento em uma dimensão, né? Essa daí, a velocidade final é igual a velocidade ao quadrado, né? É igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o deslocamento, né? Então, vamos ver primeiro o deslocamento. Esse deslocamento xf menos xi. A posição inicial eu considero que é zero, porque é a origem do meu sistema formado pelo eixo x apenas. A posição final vai ser h, então o deslocamento vai ser igual a h. Logo, a velocidade final ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração. A aceleração é igual à gravidade, a aceleração da gravidade, perdão, vezes h. Então, velocidade final ao quadrado é igual a zero, pois a velocidade inicial é zero, né? Ao quadrado, mais duas vezes gravidade vezes h. Então, finalmente, a velocidade final vai ser igual a raiz quadrada de duas vezes gravidade vezes h. Essa equação é conhecida como a equação de Torricelli. Então, agora vamos fazer um exemplo similar, mas inverso. Suponha que você tenha a mesma bolinha. Agora desenhamos o eixo X para cima, porque a bolinha vai se mover para cima agora, coincidindo essa posição inicial com a origem de coordenadas do sistema X. A posição inicial, então, é igual a zero, né? Eu coloco x aí por enquanto. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que a sua velocidade inicial seja igual à velocidade de Torricelli, quer dizer, a velocidade que a mesma massa adquire ao cair uma altura h, né? Que é a raiz quadrada de 2gh. Então, sua velocidade inicial vai ser raiz quadrada de 2gh, só que dessa vez para cima. Vamos jogar a bolinha para cima com aquela velocidade. E vamos ver quanto que ela sobe, tá? Ela não vai subir indefinidamente, porque temos a ação da gravidade impedindo que ela continue no seu percurso de velocidade constante. A aceleração da gravidade vai fazer com que essa
bolinha suba apenas uma altura, digamos, x, que não conhecemos, que não sabemos se é igual a h, né? Então, queremos encontrar essa altura x, que vai ser igual a x final, né? A velocidade final, em essa altura, obviamente vai ser zero, porque aí é onde a bolinha se detém. Então, vamos aplicar a mesma equação da cinemática. Precisamos, então, primeiro encontrar o deslocamento. A posição inicial é igual a zero, a posição final é igual a x, que é o que queremos encontrar, né? Então, o deslocamento vai ser igual a x. Agora, se podemos aplicar a equação da cinemática. Velocidade final vai ser igual a velocidade inicial, final ao quadrado, tá? Velocidade inicial ao quadrado menos agora, né? Porque a aceleração da gravidade agora é negativa. Duas vezes gravidade vezes o deslocamento. Agora, velocidade final é igual a zero. Velocidade inicial é aquela velocidade que estamos forçando a bolinha a ter, né, para ver até onde ela sobe, que é 2 vezes g vezes h, menos 2 vezes g vezes x. Passo 2gx para o outro lado, isso vai ser igual a 2gh. 2g e 2g se eliminam em ambos lados da equação e vamos ter então que o que a bolinha consegue subir é igual a h. Curioso, né? Quer dizer que a velocidade que uma bolinha adquire quando ela cai uma certa altura h é capaz de fazer com que essa bolinha, né? Se a gente imprime essa mesma velocidade agora dessa vez para cima, essa velocidade é capaz de fazer com que essa bolinha suba a mesma altura. Tá? Em essa análise, eu tenho expressado o atrito do ar. Tá? Então, de alguma maneira, alguma coisa está se conservando em essa análise. Vamos analisar outra situação. Vamos supor que temos um plano inclinado de altura h e hipotenusa L, e ele faz um ângulo θ com horizontal. Tá? Colocamos uma bolinha na parte superior do plano, então por ação da gravidade, essa bolinha vai deslizar pela superfície do plano. A sua velocidade inicial é igual a zero, e eu vou colocar o eixo y x, de tal maneira que sua origem coincida com a posição inicial da bolinha. O corpo vai deslizar por ação dessa aceleração, que eu não conheço ainda, mas posso conhecer facilmente. A gravidade vertical e suas componentes, uma é perpendicular ao plano, à superfície do plano, né? E outra paralela. Me interessa a componente paralela, tá? Tem um ângulo θ aí destacado. Então, a componente perpendicular ao plano é g cosseno de θ e a componente que me interessa é g seno de θ. Então, a aceleração é igual a g seno de θ. É positiva porque está apontando para o semi-eixo positivo x. Legal. Esse corpo vai chegar até o chão com uma velocidade VF, velocidade final, né? E me interessa encontrar essa velocidade. Quero encontrar quanto ela vale. Para isso, aplico a mesma equação da cinemática que eu usei anteriormente. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. O deslocamento desde a posição inicial até a posição final é o cateto, né? Essa bolinha se deslocou pelo cateto desse triângulo retângulo, então é L. A aceleração é G seno de θ. O seno de θ, olha o triângulo, perdão, é cateto oposto a H sobre hipotenusa L. L com L se elimina, então a velocidade final ao quadrado vai ser igual. A velocidade inicial é igual a zero. Então, não aparece na equação mais. Então, isso vai ficar igual a 2 vezes a gravidade vezes a altura. Então, finalmente, a velocidade final vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes GH. E essa é a mesma equação que encontramos antes, a equação de Torricelli, né? É a velocidade que o corpo adquire quando ele cai de uma certa altura h. E observe que
essa velocidade, o módulo dessa velocidade, ela não depende do ângulo θ. É exatamente a mesma equação. O que interessa, então, é somente a altura da qual ela cai, h. Tá? Vamos fazer a experiência inversa agora. Temos o plano inclinado, o ângulo θ, o mesmo ângulo θ anterior. E agora vamos lançar a bolinha desde o chão para percorrer a superfície do plano inclinado, com uma velocidade inicial igual à velocidade de Torricelli quando um corpo cai de uma altura h. E queremos saber aonde essa bolinha chega, até onde chega, qual é a altura máxima que ela consegue alcançar. Tá? Essa bolinha ela vai ser impedida de subir por causa da aceleração da gravidade, que é a mesma anterior. E ela vai chegar até um ponto, uma altura máxima com velocidade final igual a zero. Me interessa então encontrar essa altura, que eu vou chamar de x. Quanto vale x? E eu vou deixar isso aí como exercício para vocês. Demonstrar que x é igual a h. Exatamente o que encontramos no caso de queda livre, né? E nesse caso também é independente do ângulo θ. Tá? É muito importante então destacar que aqui também a velocidade adquirida pelo objeto após cair uma certa altura h, independente do ângulo θ, então é capaz de fazer com que essa bolinha suba à mesma altura h. Tá? E também independente do ângulo θ. Isso é válido se a gente não considera a resistência do ar. Então é importante também destacar aqui que isso nos dá indício de que alguma coisa está se conservando. Estamos entrando a uma questão que envolve conservação. Vamos ver um exemplo mais geral. Vamos supor uma superfície agora curva, tá? E vamos deixar a bolinha no ponto A, a uma altura h do ponto mínimo daquela superfície curva, tá? Soltamos a bolinha e ela no ponto mínimo, no ponto mais baixo daquela superfície, ela vai adquirir uma velocidade igual à raiz quadrada de 2gh, a mesma velocidade de Torricelli. E com essa velocidade, ela vai conseguir subir até o ponto B. E o ponto V se situará também a uma altura h do chão. É isso que acontece. Estamos aqui desconsiderando o atrito entre a bolinha e o chão e a resistência do ar. Tá? Então, continua em aberto aquela questão que alguma coisa está se conservando. Galileu também chegou à mesma conclusão, mas utilizando um pêndulo. Digamos, temos esse pêndulo aí. É um prego, tem uma corda e sujeta na extremidade dessa corda temos uma bolinha. Se levantamos essa corda da maneira como indica a figura e soltamos ela, então a bolinha vai chegar até o ponto D, vai descrever essa trajetória curva e vai chegar até o ponto D, situado à mesma altura do ponto B. Ele vai voltar e vai chegar novamente ao ponto V e vai ficar oscilando assim. Aí também estamos desconsiderando o atrito do ar e o atrito entre a corda e o prego. Agora vamos ver o que acontece se colocamos um prego embaixo do ponto A, no ponto E. Soltamos a bolinha, ela vai percorrer uma curva até chegar a bater com o prego no ponto E. Então, aí, nesse momento, ela está no seu ponto mínimo.
Mas como a bolinha ela em esse ponto adquire uma velocidade, essa velocidade vai fazer com que a bolinha suba. Ela vai subir até o ponto F, seguindo também essa trajetória curva aí. E observe que no ponto F, essa bolinha vai estar também à mesma altura do ponto D. O que aconteceria se tivéssemos colocado o prego embaixo da linha horizontal de altura máxima? Soltamos a bolinha, ela chega até o ponto C, o ponto mínimo, e depois a bolinha vai subir até o ponto H, à mesma altura que o ponto D. Então podemos concluir que em todas essas situações a bolinha sempre atinge aquela linha horizontal, né, de altura máxima. E para isso acontecer, temos desconsiderado o atrito entre o prego e a corda e o atrito do ar. Após essa introdução, já podemos tentar entender o conceito de energia. Vamos supor para isso uma bolinha com uma velocidade V1, dirigida para baixo. Tá? Essa bolinha vai ser afetada pela gravidade e sua velocidade vai aumentar até adquirir uma velocidade V2 quando ela cai uma altura H. Tá? O que eu vou querer fazer agora é encontrar a relação entre o estado inicial e o estado final da bolinha. O estado inicial é o estado 1, o estado final é o estado 2. Tá? O estado inicial vai ter uma expressão em função da velocidade, posição, gravidade, e o estado final também. Eu quero encontrar essa relação entre elas duas. Tá? Para isso, eu preciso definir qual é a posição inicial e final também, né? Então, eu utilizo um sistema de coordenadas unidimensional, né, para cima. É por isso que a gravidade, a aceleração está menos g. Tá? Eu identifico em esse eixo Z a posição inicial Z1 e a posição final Z2. Tá? Como que encontro a relação? Eu utilizo a equação da cinemática, que relaciona velocidades finais com velocidades iniciais, com posição final e posição inicial. Tá? Então vamos lá. Em esse caso, a velocidade final vai ser velocidade 2 ao quadrado, isso é igual a velocidade 1 ao quadrado, mais duas vezes a aceleração, que é menos g, vezes o deslocamento, posição final menos posição inicial. Posição final é posição 2, posição inicial é posição 1, Z2, Z1. Tá? Então, V2 ao quadrado vai ser igual a V1 ao quadrado. 2 vezes menos g vezes c2 vai dar menos 2gc2. 2 vezes menos g menos e1 vai dar mais, porque agora é menos vezes menos é mais, né? 2 vezes g vezes z1. Tá? Eu vou passar o termo que está com sinal negativo para o outro lado e vai ficar que v2 ao quadrado mais 2gc2 é igual a v1 ao quadrado mais 2gc1. Vou multiplicar por 1 meio para eliminar esse 2 aí, e vai ficar V1 ao quadrado sobre 2 mais GZ1 é igual a V2 ao quadrado sobre 2 mais GC2. E observe que essa é uma expressão que relaciona o estado final com o estado inicial. Né? O estado final é o estado 2, o estado inicial é o estado 1, e a expressão é exatamente a mesma em ambos lados da equação. Né? Podemos aí dizer que a grandeza v ao quadrado sobre 2 mais gz, ela é conservada no movimento de uma partícula sobre a única ação do campo gravitacional uniforme. Isso vale para qualquer movimento. Tá? Estou expressando aqui o atrito com o ar. Tá? E podemos fazer mais ainda.
podemos multiplicar ambos termos da equação pela massa da partícula, que se conserva. E a equação vai ficar assim. 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado, mais massa vezes gravidade vezes z. E essa expressão é muito conhecida por todos vocês. É a expressão da energia, né? O primeiro termo corresponde à energia cinética, o segundo termo corresponde à energia potencial gravitacional, né? Então, é essa a quantidade que está se conservando quando expressamos a ação das forças dissipativas, como a resistência do ar, como o atrito, né? Beleza, já vimos a conservação da energia para o caso de uma partícula. Vamos ver agora o caso de duas partículas. Para isso, vamos utilizar a máquina de Atwood, que é um sistema com uma roldana presa no teto e uma corda que tem nas suas duas extremidades dois corpos. Um corpo com massa M minúsculo, que eu vou chamar de Mzinho, e um corpo de massa M maiúsculo, que eu vou chamar de Mzão, tá? Precisamos, então, essa é a posição inicial, e precisamos definir essa posição inicial para ambas massas. A posição inicial da massa Mzinho é Z0 minúsculo, e a posição inicial da massa Mzão é Z0 maiúsculo, tá? A massa Mzão, ela vai puxar a corda e a corda vai puxar a massa Mzinho. Então, a massa Mzão, ela vai descer por ação da gravidade, né? E a massa Mzinho vai subir. A corda, ela puxa ambas massas com a mesma tensão, pois a tensão ela se transmite por toda a corda, tá? Em esse exemplo, estou desconsiderando o atrito entre a corda e a roldana, tá? E entre o eixo, né, da roldana com aquela placa vertical que sustenta ela, tá? Estou desconsiderando esse atrito, além do atrito do ar também. Então, beleza. Então, a tensão da corda puxa a massa Mzão e puxa a massa Mzinho, tá? Então, agora vamos ver o diagrama de forças para o caso da massa Mzinho. Ela interage com a Terra e vai ter seu peso aí, mg, e interage com a corda através da tensão T. O somatório de força vai ser igual a massa mzinho vezes a aceleração. A aceleração vai estar dirigida para cima, né? Porque a massa mzinho é menor que a massa mzão, tá? Então eu posso fazer aí, aplicar a segunda lei de Newton, né? Eu tenho a tensão da corda menos a massa vezes a gravidade, que seria o somatório de forças, vai ser igual a massa vezes a aceleração A, tá? Agora vamos ver o diagrama de forças para a massa Mzão. Mzão, então aí, ela interage com a Terra. Vamos ter seu peso, Mzão vezes G. E para cima, a tensão da corda. A aceleração vai ser exatamente a mesma aceleração que a massa Mzinho, só que agora ela está indo para baixo. E aí também podemos aplicar a segunda lei de Newton. Então, vou ter M vezes G menos a tensão da corda, isso é igual a Mzão vezes a aceleração, tá? Eu vou somar ambas equações. E observe que ao somar os lados esquerdos de ambas equações, a tensão da corda ela vai se eliminar. E vai ficar no lado esquerdo, então, Mzão vezes G menos Mzinho vezes G é igual a, no lado direito temos Mzinho vezes aceleração mais Mzão vezes aceleração. Coloco em evidência do lado esquerdo a gravidade
e vai ficar Mzão menos Mzinho vezes gravidade é igual a... E no lado direito eu coloco em evidência a aceleração, A. E vou ter Mzão mais Mzinho vezes a aceleração. Vou deixar a aceleração sozinha. Então, vou ter Mzão vezes menos Mzinho, perdão, vezes gravidade sobre Mzão mais Mzinho. E essa é a aceleração de ambos corpos. Beleza. Então, eu vou utilizar essa equação para essa aceleração para encontrar a relação entre o estado final e o estado inicial do sistema, tá? E vou começar pela massa Mzinho. Tá? Então, tem a massa Mzinho afetada pela aceleração. Ela vai se mover desde sua posição inicial Z0 até a posição final Z1, minúsculo. Eu vou utilizar a equação usual da cinemática, né? V1 ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. V1 ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração. Eu vou substituir pela expressão aí de baixo. E é G vezes Mzão menos Mzinho sobre Mzão mais Mzinho. Vezes o deslocamento. Eu vou fazer o seguinte artifício. Eu vou somar zero a essa parte da equação aí. Mas esse é zero, e se eu somar zero, não fiz nada, né? Mas esse zero eu vou colocar da seguinte maneira. Mzão menos Mzão. Isso aí é somar zero a essa expressão. E nada aconteceu com a igualdade, né? Então, vai ficar assim, V1 ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes gravidade vezes... E eu vou colocar em evidência esse Z1 menos Z0, mas eu vou colocar ele como Z0 menos Z1. Então, dentro do parênteses, do outro parênteses, vai ficar tudo com o sinal invertido, tá? Eu já tirei a gravidade para fora, então vai ficar o menos Mzinho menos o outro Mzão, que eu adicionei depois, vai ficar mais agora, Mzinho mais Mzão, sobre Mzinho mais Mzão novamente. Agora, o outro Mzão que está sobrando aí vai se somar com o Mzão adicional e vou ter 2 Mzão. E aí está com sinal positivo, mas eu vou ter que inverter o sinal, né? 2 Mzão sobre Mzão mais Mzinho, tá? Legal. Então, agora eu vou multiplicar ambos lados da equação por 1/2 da massa. E tudo vai ficar assim, ó. 1/2 da massa vezes V1 ao quadrado é igual a 1/2 da massa, Mzinho, né? A massa é Mzinho. Estou analisando o corpo Mzinho por enquanto. 1/2 da massa vezes V0 ao quadrado mais 1/2 com o 2 se anula e vou ter massa vezes gravidade vezes Z0 menos Z1. Tudo vezes o que está dentro do parênteses, mas no parênteses temos primeiro 1, então vai ficar, esse termo vai ficar igual, tá? Agora, o outro termo do parênteses tem um sinal negativo, então temos o sinal negativo menos, novamente, 1/2 se elimina com o 2, então vamos ter a massa vezes a gravidade, vezes Z0 menos Z1, e agora menos, mais, né, porque já tirei o menos para frente, 2M sobre Mzão mais Mzinho. Legal. Essa é mais ou menos a equação que eu queria. Eu vou deixar ela guardada aí. Porque o último termo ele vai se eliminar com o último termo que eu vou encontrar agora, analisando o corpo de massa Mzão. Então, temos aí a massa Mzão afetada pela aceleração e vai se deslocar desde uma posição inicial até uma posição final, denotada por C maiúsculo. Tá? Antes de prosseguir, eu vou querer encontrar a relação entre o deslocamento da massa Mzão e do deslocamento da massa Mzinho. Para isso, eu sei, e observe que em ambos sistemas eu estou considerando o eixo Z positivo para cima. Tá? A altura em ambos sistemas é a mesma. No sistema Mzinho, a altura
ela é igual a Z1 menos Z0. E no outro sistema, mesão, a altura seria igual a Z0 menos Z1, maiúsculo. A altura é positiva em ambos sistemas. Então, a igualdade está certa. Tá? A ordem se invertiu, né? Por quê? Porque observe que para o deslocamento da massa mzinho, o deslocamento é positivo. Para o deslocamento da massa mesão, o deslocamento é negativo. Por quê? Porque eu considerei o semieixo positivo Z para cima. Tá? Então, beleza. Eu vou inverter o sinal em essa equaçãozinha aí. Então, vou ter que Z0 menos Z1 é igual a menos Z0 menos Z1 maiúsculo. E essa relação eu vou utilizar daqui a pouquinho. Tá? Agora, eu vou continuar com a análise da massa mesão. Então, vou utilizar a mesma equação de cinemática. V1 agora maiúsculo ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos, né, porque a aceleração está para baixo e o semieixo positivo está para cima. 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, que é Z1 menos Z0. O deslocamento agora é negativo, né? Então, V1 ao quadrado vai ser igual a V0 ao quadrado mais, vou inverter o sinal novamente, mais 2 vezes a aceleração, que eu vou colocar aí a expressão dela, vezes Z0 menos Z1, porque eu inverti o sinal que está na frente do 2, né? Beleza, vou colocar a aceleração aí, e eu vou somar em essa parte da equação 0, quer dizer, não fiz nada, né? Somar 0 e não fazer nada, que será mais mzinho menos mzinho, não fiz nada. Então, beleza, como ficaria? V1 ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes a gravidade vezes Z0 menos Z1 maiúsculo vezes o mzão com o mzinho que estou adicionando se somam, dividido por mzão mais mzinho, menos o mzinho que está aí, menos mzinho se soma com outro mzinho, vai ter 2 mzinhos sobre mzão mais mzinho. Legal. Esse termo aí é 1. Como é que vai ficar a equação? Então, vou multiplicar primeiro por 1 meio da massa mesão. Tá? Vai ficar 1 meio da massa mesão vezes V1 ao quadrado igual a 1 meio da massa vezes V0 ao quadrado, mais 1 meio com o 2 aí, se elimina, vai ficar 1, né? Então, vai ficar mzão vezes a gravidade vezes Z0 menos Z1. Isso multiplicado pelo termo que está no parênteses, primeiro multiplica por 1, vai ficar igual, então. E agora multiplicando tudo novamente desde zero, tá? Vou ter 1 meio da massa vezes o 2 na frente, vai ficar a massa, vezes a gravidade, vezes C0 menos E1, vezes o menos 2m sobre mzão mais mzinho, tá? Legal. Agora observe essa equação com aquela equação que está no quadro da esquerda que corresponde ao mzinho. Elas têm, eu vou copiar ela aqui para você comparar de maneira mais clara. O último termo é igual. Não é igual, não. É parecido, é bem parecido. O que muda é apenas a última expressão, Z0 menos Z1, que no caso da equação de cima é maiúsculo e no caso da equação de baixo é minúsculo. Mas lá em cima, né, em branco, temos encontrado a relação entre elas duas. C0 menos Z1 minúsculo é igual a menos C0 menos Z1 maiúsculo. Então, esses dois termos são iguais, só que com o sinal invertido. Eu vou fazer o seguinte agora, eu vou somar essas duas equações. E então, esse termo, como tem um sinal invertido, eles vão se eliminar. Então, vai ficar assim a expressão. Esse termo primeiro, coloco aí, 1 meio da massa vezes V1 ao quadrado. Agora, esse outro termo, mais 1 meio da massinha vezes V1 ao quadrado, é igual a 1 meio da masona vezes V0 ao quadrado, mais 1 meio da massinha vezes V0 ao quadrado, mais gravidade masão vezes Z0
gravidade mais 1 vezes C0, mais gravidade mais 1 vezes C1, menos, perdão, vezes menos C1, né? Menos gravidade mais 1 vezes menos C1. Agora, esse termo aí, gravidade mais I vezes C0, mais gravidade mais I vezes C0. Agora, gravidade mais I vezes menos C1. Gravidade mais I vezes menos C1. Esse aí. Legal. Agora eu vou reagrupar os termos um a um. Essa agrupação vai ser de tal maneira que de um lado da equação vou colocar os termos que correspondem ao estado final e do outro lado da equação os termos que correspondem ao estado inicial. E eu, como sou preguiçoso, vou chamar cada um desses termos não pelo nome, sino por uma cor, tá? Então, a cor verde, aí, ó, corresponde ao estado final, 1. Agora, a cor laranja, mais a cor azul clara, mais a cor azul escura. Tudo corresponde ao estado final, estado 1. Igual, agora vou ter termos com o estado inicial apenas, né? A cor roxa, mais a cor verde escura, mais a cor vermelha, mais a cor amarela. Legal. Eu posso identificar agora que esse termo corresponde à partícula de massa mzinho. E é a energia da massa mzinho. Né? O meio da massa vezes velocidade ao quadrado mais mgz1. Né? É a energia da massinha no ponto final. Esse outro termo aqui corresponde à energia da maçona, da massa do masão no ponto final. Esse termo aí corresponde à energia da massinha no ponto inicial e esse termo aí à energia da maçona no ponto inicial. Legal. Observe que a soma das energias no ponto final é igual à soma das energias no ponto inicial, ou nos pontos inicial e final, né? Então, podemos dizer que, sob a ação de um campo gravitacional, no caso do sistema de partículas, a grandeza que se conserva não é essa, né? Não é a energia de uma partícula, onde I denota a partícula I. Eu, em vez de colocar Mzinho e Mzão, coloquei Mi. I pode ser denotar massinha ou maçona, né? Essa é a energia de uma das partículas, né? Mas o que se conserva no caso de um sistema de partículas, a energia mecânica seria a soma de todas elas, né? Ela se conserva, claro que estamos expressando as forças de atrito, as forças dissipativas, né? Então, é essa quantidade que se conserva. Agora vamos ver a relação que existe entre o trabalho e energia. Vamos supor que temos um bloco situado na posição A. E vamos fazer que esse bloco caia sobre um prego que está sobre um outro bloco de madeira. Tá? Estamos soltando o bloco na posição A. Então, sua velocidade inicial, a velocidade no ponto A, vai ser igual a 0. Quando o bloco está a ponto de entrar em contato com o prego, um diferencial de tempo antes deles dois se juntarem, o bloco vai adquirir uma velocidade, digamos, velocidade B, dirigida para baixo. Depois, o bloco vai empurrar o prego e o prego vai se aprofundar na madeira, né? E isso vai acontecer até que a velocidade do bloco, a velocidade no bloco, no ponto C, seja igual a 0, tá? Então, quero entender o que está acontecendo aí. Eu preciso primeiro definir um sistema de coordenadas, nesse caso o eixo Z,
E eu vou fazer com que a origem desse sistema de coordenadas corresponda à posição do bloco no ponto B. Então, a posição do bloco no ponto B é igual a zero. Tá? A posição do bloco no ponto A, eu vou chamar de ZA. Legal. Agora eu quero saber quanto vale a energia na posição A e na posição B. Para isso, utilizo a expressão da energia, e temos aí a energia cinética e a energia potencial. Para o caso do ponto A, o bloco tem velocidade inicial igual a zero, então a energia cinética é zero, mas ele tem energia potencial, dada pela altura ZA. Então, a energia no ponto A vai ser igual a energia cinética é zero, então vai ter energia potencial, massa vezes gravidade vezes ZA. Tá? No ponto B, ele está na posição zero. Sua altura é igual a zero. Então, sua energia potencial é igual a zero. Mas ele tem velocidade do ponto B. Então, sua energia no ponto B vai ser igual a 1 meio da massa vezes a velocidade de V ao quadrado. Agora eu vou analisar um movimento de B a C e vou fazer duas suposições grotescas. A primeira delas é que, durante o movimento de B a C, a força da estaca ou do prego, sobre o bloco permanece constante, o qual não é verdade, a força vai variando. E a segunda suposição grotesca que eu vou fazer é desconsiderar o peso do bloco no movimento. Tá? Então, somente vai agir a força da estaca sobre o bloco. Eu vou analisar o movimento do bloco. Tá? Então, tem um bloco no ponto B, que vai até o ponto C, e a única força que age sobre o bloco vai ser a força da estaca sobre o bloco, que eu vou chamar de força F, para cima, Ela vai permanecer constante ao longo do movimento, desde B até C. Legal? Então, como essa força permanece constante, vamos ter um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Faltou uniformemente aí. Então, isso produz uma aceleração para cima. Uma desaceleração, Desde V até C, vamos ter uma desaceleração. A velocidade vai diminuindo em módulo até chegar a zero, no ponto C. Tá? Para analisar o movimento, precisamos do deslocamento, ΔC, por exemplo. Então, como se trata de um movimento retilíneo uniformemente acelerado, podemos utilizar a fórmula da cinemática, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais a aceleração, duas vezes a aceleração vezes o deslocamento, Só que a aceleração ela é contrária ao deslocamento, então tem esse sinal negativo na frente. Duas vezes a aceleração vezes o deslocamento. Legal. A velocidade no ponto C é igual a zero. Então, vou ter velocidade no ponto B ao quadrado vai ser igual a duas vezes a aceleração. Mas, pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes a aceleração. E a única força, estou considerando que o peso não está aí aparecendo. Então, a única força é a força F. Então, a aceleração vai ser igual à força sobre a massa. Substituindo aí na aceleração, força sobre massa vezes ΔC. Eu vou multiplicar ambos os termos da equação por 1 meio da massa. E de um lado vou ter 1 meio da massa vezes velocidade v ao quadrado é igual a 1 meio com o 2 se elimina. E vou ter massa vezes força sobre massa vezes ΔC. Massa com massa se elimina. Então, vou ter 1 meio da massa vezes velocidade v ao quadrado é igual a força vezes ΔZ. Isso quer dizer, então,
que 1/2 da massa vezes velocidade ao quadrado é igual a força vezes o deslocamento. Esse termo da esquerda não é outra coisa que a energia, nesse caso a energia cinética, né? Mas essa é a energia do bloquinho no ponto B, né? E está relacionada com esse outro termo, força vezes ΔZ, força vezes deslocamento. A força aplicada na estaca fez com que a estaca se enterre ΔZ. Essa força, né? Ela realizou um trabalho, então. Empurrou a estaca até enfiar ela ΔZ. Esse trabalho, então, é igual a força vezes ΔZ. Essa é a definição de trabalho. Tá? Isso quer dizer o quê? Que a massa M teve a capacidade de realizar esse trabalho por causa da sua velocidade V, né? No ponto B, a massa ela tinha uma velocidade V que sumiu no ponto C, né? No ponto C não tem mais energia cinética, né? Não tem mais velocidade, velocidade zero. Mas se realizou um trabalho aí, né? Exercendo uma força sobre a estaca, e essa capacidade, né, de realizar trabalho a gente chama de energia, né? Nesse caso eu já falei, né? Falei antes, energia cinética. Legal. Então, eu já estraguei a surpresa, né? Já adiantei o que é energia cinética e energia potencial, mas vamos lá. No exemplo, a energia do bloco no instante B, vou desenhar aqui novamente para poder identificar o instante B. O instante B, a posição é igual a zero, né? Então, a energia unicamente está associada à sua velocidade V. Trata-se de uma energia cinética, né? A energia cinética é uma forma de energia que está associada apenas ao movimento. A energia cinética de uma partícula de massa m que se move com velocidade v é dada pela expressão k igual a 1/2 da massa vezes a velocidade ao quadrado. Legal. O que mais? No exemplo também, a energia do bloco no instante A, onde sua velocidade é igual a zero, né? Portanto, sua energia cinética é zero. A energia nesse instante está associada unicamente à sua posição. Qual posição? Z, né? A altura. Então, aí definimos energia potencial gravitacional, né? É uma forma de energia que somente depende da posição da partícula. A energia potencial gravitacional de uma partícula de massa m que se encontra a uma altura z na vizinhança da superfície da Terra está dada pela expressão U igual a massa vezes gravidade vezes z. Tá? Essa é a definição de energia potencial gravitacional, então. Beleza. E a energia total está dada pela soma da energia cinética mais a energia potencial. Isso é igual a 1/2 da massa vezes velocidade ao quadrado, mais massa vezes gravidade vezes z. Tá? Agora vamos ver uns exemplos. Bem rapidinho. Primeiro, suponha que temos uma bolinha de massa m. Temos o chão. A bolinha está a uma altura h do chão e soltamos essa bolinha. Ela vai descer, vai adquirir velocidade, vai bater no chão e vai subir. Possivelmente vai chegar, se desconsiderarmos o atrito, vai chegar até a altura h. E vai descer, bater no chão e subir. E assim indefinidamente. Se não existisse atrito, né? No ponto mais alto, a energia potencial é a máxima energia potencial que a bolinha vai ter. Sua altura, a energia potencial vai estar dada por massa vezes gravidade vezes sua altura. E a energia cinética, nesse ponto mais alto, vai ser igual a zero, porque sua velocidade é zero. No ponto mais baixo,
a sua energia cinética vai ser a máxima, porque vai ser em esse ponto, quando entra em contato com o chão, um diferencial de tempo antes de ela bater no chão, a sua velocidade vai ser máxima, vai ser aquela velocidade de Torricelli, né? Enquanto que sua energia potencial, nesse caso, vai ser a mínima. Legal. Vamos ver outro exemplo, um pêndulo. O pêndulo está em essa posição, soltamos o pêndulo, um pêndulo de massa M, né? Soltamos ele e ele vai descer até chegar ao ponto mínimo. Nesse ponto mínimo, ele vai ter a máxima velocidade, né? Essa velocidade vai ser suficiente para que o pêndulo suba e adquira uma mesma altura, a mesma altura que ele tinha inicialmente, né? E isso também, estamos desconsiderando todo tipo de atrito ou força dissipativa que aparecer aí nesse exemplo, tá? A bolinha, então, ela volta, desce até o ponto mínimo e vai até o ponto inicial. E assim fica indefinidamente, né? No ponto mais alto, a sua energia potencial vai ser a energia máxima, porque é a altura máxima que ela vai ter. E no ponto mais baixo, a energia cinética vai ser a máxima, porque é aí onde ela vai ter maior velocidade, né? Enquanto que no ponto mais alto, a sua energia cinética é zero, né? Porque a velocidade é zero. E no ponto mais baixo, sua energia potencial é a mínima possível. Vamos ver outro exemplo. Vamos supor que temos uma superfície assim, sem atrito, e colocamos uma bolinha de massa M na parte superior esquerda dessa superfície, que se encontra a uma altura h do ponto mínimo da superfície, tá? Quando a gente solta essa bolinha vai percorrer essa superfície e vai chegar até o outro lado. Se desconsiderarmos o atrito ou qualquer força dissipativa, então a altura adquirida pela bolinha na outra extremidade vai ser a mesma altura h, tá? E para essa situação também, tudo que eu falei, para o caso de queda livre e para o caso do pêndulo, continua sendo a mesma coisa. Nos pontos mais baixos, a energia cinética é máxima e a energia potencial é mínima. E nos pontos mais altos, a energia cinética é nula e a energia potencial é máxima, né? Por quê? Primeira coisa, nos pontos mais baixos, a velocidade vai ser a máxima, né? Então, a energia cinética vai ser máxima. A energia potencial, já que a altura vai ser zero ou a menor possível, a energia potencial vai ser a mínima. Nos pontos mais altos, a energia cinética é zero, pois a velocidade é zero. E a energia potencial é máxima, né? Porque sua altura é a máxima possível. Então, vamos ver agora o trabalho realizado por uma força constante. O trabalho realizado por uma força F, por um vetor, né? F é um vetor constante sobre uma partícula é definido como o produto escalar da força F pelo deslocamento D, pelo vetor deslocamento D da partícula, né? Então, vamos ver como é que é isso. Suponha que tem um chão, tem um bloco e sobre o bloco aplicamos uma força F, que é constante durante todo o movimento, tá? Essa força F faz um ângulo alfa com a horizontal e o bloco vai se desplaçar, né? Um deslocamento D. Então, a definição do trabalho é o produto escalar da força pelo deslocamento. Tá? Para achar o produto escalar, vamos escrever novamente aqui o vetor força e o vetor deslocamento de tal maneira que ambos coincidam na origem. Tá? Então, eles formam um ângulo alfa porque o vetor deslocamento é paralelo à horizontal. Então, o trabalho está definido como a força, vetor força, produto escalar, vetor deslocamento. Esse é o trabalho de uma força constante, tá?
Esse é o trabalho total desde a posição inicial até a posição final. E isso é outra coisa que módulo da força, módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que eles formam. Legal, essa é a definição então do trabalho realizado por uma força constante. Vamos ver dois casos particulares. O primeiro deles é quando a força e o deslocamento apontam no mesmo sentido, quer dizer, o ângulo que eles formam é 0 graus. Por exemplo, um bloquinho puxado por uma força F que aponta na mesma direção do deslocamento. O trabalho produzido por essa força vai ser igual ao módulo da força, módulo do deslocamento, vezes o cosseno de 0 graus. O cosseno de 0 graus é igual a 1, então o trabalho é igual ao produto do módulo da força vezes o módulo do deslocamento. Tá? Legal, isso aí é fácil. Agora, quando o deslocamento e a força são perpendiculares, quer dizer, o ângulo alfa é igual a 90 graus. Nesse caso, temos o chão, temos o bloquinho e a força aponta na direção perpendicular do deslocamento. O trabalho vai ser igual ao módulo da força, módulo do deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que eles formam, que é 90 graus. O cosseno de 90 graus é zero. Então, o trabalho é igual a zero. Pode parecer estranho, né? Você pode ficar pensando, como é possível que essa força esteja produzindo esse deslocamento, se ela está apontando na direção perpendicular ao plano? Na verdade, você está certo. Essa força não está produzindo esse deslocamento. Esse deslocamento está sendo produzido ou porque o bloquinho já tinha velocidade antes da força existir aí, ou porque existe alguma outra força horizontal que está produzindo esse movimento, tá? Essa força aí, ela não está produzindo esse deslocamento, mas ela está gerando um trabalho em cima do bloquinho. E esse trabalho é igual a zero. Eu me contradiz, né? Eu produzindo trabalho igual a zero, então não está produzindo trabalho mesmo. A unidade do trabalho é o joule. E se denota com a letra J. Um joule é igual a 1 newton vezes 1 metro. Uma observação importante é que o trabalho é uma grandeza escalar. E ele pode ser positivo, negativo ou zero. E o sinal do trabalho ele vai depender do ângulo θ entre a força e o deslocamento. E vamos ver aqui as possibilidades, então. Quando o ângulo que eles formam é agudo, quando o ângulo que eles formam é obtuso e quando o ângulo que eles formam é perpendicular. Como será o trabalho? No caso do ângulo agudo, o cosseno, na verdade é o cosseno que indica o ângulo do trabalho, o sinal do trabalho. Quando é um ângulo agudo, o cosseno de um ângulo agudo é positivo. Quando alfa é menor que 90 graus, o cosseno é positivo, então o trabalho é positivo. Quando o ângulo é obtuso, é maior que 90 graus, então o cosseno é negativo. E por ser negativo o cosseno, o trabalho também é negativo. Já quando o ângulo é igual a 90 graus, já tínhamos visto esse caso já, né? O cosseno é zero, então o trabalho é zero. Vamos ver um exemplo bem simples. Tá? Um bloco se desloca sob a ação de uma força de módulo F igual a 6 newtons e de uma força de atrito de módulo FA igual a 2 newtons, como indica a figura, né? Na figura temos então a força F que faz um ângulo de 60 graus com a horizontal e a força de atrito se opondo ao movimento. Também está indicado o peso em verde e o deslocamento D em amarelo, né? Vetor amarelo. Calcule o trabalho realizado por essas forças quando o bloco se desplaça 1 metro. Então, o módulo do vetor de deslocamento é 1 metro. E calcule o trabalho total realizado sobre esse bloco. Então, o que vamos fazer é calcular um a um, os trabalhos realizados por cada uma dessas forças, para a parte A. E para a parte B, vou somar simplesmente os trabalhos. Tá?
Então, vamos lá. Solução. Primeiro, o trabalho da força F vai ser igual ao módulo da força vezes módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo que eles formam, que é o cosseno de 60. O cosseno de 60 é 1/2, então a força é 6 newtons, o deslocamento 1 metro vezes 1/2, e isso dá 3 joules. Beleza. Agora o trabalho da força de atrito é igual a módulo da força de atrito vezes módulo do deslocamento vezes o cosseno do ângulo que formam. E, olha, o deslocamento aponta para a direita, a força de atrito aponta para a esquerda. O ângulo que eles formam é 180 graus, então será o cosseno de 180 graus. O cosseno de 180 graus é menos 1. Então, isso vai ser igual a força de atrito é igual a 2 newtons, deslocamento 1 metro vezes menos 1. E isso dá 2 joules, menos 2 joules, né? Agora, o trabalho do peso vai ser igual ao peso vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo que eles formam. Ó, temos as forças aí que indicam o peso e o deslocamento, e eles formam 90 graus. O cosseno de 90 graus é zero, então o trabalho do peso é zero também. Na pergunta B, pedem o trabalho total. O trabalho total é a soma do trabalho de cada uma das forças. Trabalho da força F, mais trabalho da força de atrito, mais trabalho do peso. Então, o trabalho total vai ser igual a 3 joules menos 2 joules. Isso vai ser igual a 1 joule. Então, o trabalho total é 1 joule. Legal, muito fácil, né? Agora, vamos ver outro exemplo ainda mais fácil. Um corpo de massa igual a 1 kg é abandonado de uma altura h 10 metros. Então, temos o bloco que, por ação do peso, ele cai de uma altura h igual a 10 metros, né? Pedem calcular o trabalho realizado pelo peso até ele atingir o chão, dado que a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo. Legal. Então, o trabalho vai ser igual ao módulo do peso vezes a distância, né, o deslocamento, vezes o cosseno do ângulo que eles formam. O deslocamento é para baixo também, né? O mesmo sentido do peso. Então, é 0 graus. O cosseno de 0 graus é 1. Então, o trabalho vai ser igual a massa vezes gravidade vezes o deslocamento. O módulo do deslocamento, né? Então, o trabalho é igual a massa 1 kg, gravidade 9,8 metros por segundo ao quadrado, vezes o módulo do deslocamento é 10 metros. E tudo isso dá 98 joules. Muito simples. Vamos ver agora o teorema do trabalho e da energia cinética. Suponha que temos um bloquinho sobre uma superfície horizontal e esse bloquinho é puxado por uma força F também horizontal. A velocidade inicial do bloquinho é VI e o bloquinho vai sofrer uma aceleração por causa dessa força e vai se deslocar até ter uma velocidade VF e um deslocamento D. Então, o trabalho produzido pela força F vai ser igual a força vezes a distância, vezes o cosseno de 0 graus, que é 1, né? Então, a força é igual a massa vezes a aceleração. Isso vezes a distância, né? A aceleração vezes a distância, eu posso encontrar ela a partir da equação da cinemática que estamos usando o tempo todo, que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância, ou o deslocamento, né? Ou o módulo do deslocamento. Então, eu posso deixar sozinho A vezes D, e isso vai ser igual a velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado dividido por 2. Tá? O trabalho é igual, então, a massa vezes esse termo. Velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado sobre 2.
Então, o trabalho vai ser igual a 1/2 da massa vezes velocidade final ao quadrado, menos 1/2 da massa vezes velocidade inicial ao quadrado. Esse termo é a energia cinética final e esse termo a energia cinética inicial. Então, o trabalho não é outra coisa que a variação da energia cinética. Tá? E uma coisa importante aqui é que a equação é válida, mesmo que a força e velocidade inicial não coincidam. Quer dizer, não tenham o mesmo sentido. Vamos ver um exemplo. Um caixote desliza pelo piso escorregado, sofrendo um deslocamento de igual a menos 3 metros na direção I. Ao ser empurrado por uma força F igual a 2 newtons na direção I, menos 6 newtons na direção J. A. Qual é o trabalho realizado pela força F sobre o caixote? B. Se o caixote tem uma energia cinética igual a 10 joules no início do deslocamento D, qual é sua energia ao final do deslocamento? Legal, vamos lá. Solução A. O trabalho realizado pela força vai ser igual a força produto escalar vezes deslocamento. A força é igual a 2 newtons na direção I menos 6 newtons na direção J. Vezes produto escalar, né? Deslocamento é menos 3 metros na direção I. Então, o trabalho vai ser igual a... Agora, vou multiplicar termo a termo. A força pelo deslocamento. Então, primeiro seria 2 newtons vezes menos 3 metros vezes I, produto escalar I. Né? Agora, o outro termo. Mais menos 6 newtons vezes menos 3 metros vezes J, produto escalar I. O produto escalar de dois vetores unitários, né? No caso que eles são iguais, é igual a 1, e no caso deles serem diferentes, é igual a 0. Então, o trabalho vai ser simplesmente 2 newtons vezes menos 3 metros. Isso dá menos 6 joules. Beleza, esse é o trabalho realizado pela força. A parte B pede qual é a energia cinética final, né? Se a energia cinética inicial é 10 joules. Então, para isso, eu vou aplicar o teorema do trabalho e da energia cinética. O trabalho vai ser igual a energia cinética final menos energia cinética inicial. Então, a energia cinética final vai ser igual ao trabalho mais a energia cinética inicial. O trabalho é menos 6 joules e a energia cinética inicial, segundo o problema, é 10 joules. Isso dá 4 joules para a energia cinética final. Anteriormente já vimos o trabalho realizado por uma força constante. Dessa vez vamos ver o trabalho realizado por uma força variável. E a variação da força vai se dar ao longo da posição. Por isso que a força depende da posição, F de x. Tá? Vou considerar que essa força é uma força horizontal. Então, tem um plano e sobre esse plano tem um bloquinho. Para me ajudar a identificar as diferentes posições, eu utilizo o eixo X. E na posição inicial x1, a força aplicada sobre o bloquinho é F de x1. E a força vai puxando o bloquinho e a força vai variando até chegar ao ponto x2, onde a força será F de x2, que é diferente de F de x1. Chega ao ponto x3 com valor F de x3, também diferente de F de x1 e F de x2. Pode até ser igual, mas não necessariamente, né? Então, por isso que eu falo diferente. Até finalmente chegar até o ponto xn, onde a força será F de xn. Eu posso chamar a F de x1 como F1, F de x2, F2, e assim, F de x3, F3, até F de xn, Fn.
E como eu disse antes, F1, o módulo da força F1, ele não necessariamente é igual a F2, que não necessariamente é igual a F3, e assim até Fn, não necessariamente são iguais a Fn. Eu vou fazer um gráfico da força. Coloco aí novamente o eixo X e indico o ponto inicial e o ponto final. No eixo vertical, eu vou colocar então o módulo da força, que varia para cada posição. E a curva da força pode ser uma curva assim, né? Vai variando ao longo da posição X. Assim, por exemplo, para x1 a força foi F1 e para xn, ponto final, a força é Fn. Agora suponha que queremos calcular o trabalho realizado por essa força. Tínhamos visto que para o caso de uma força constante, o trabalho era igual ao produto escalar entre a força e o deslocamento. O deslocamento é fácil, né? O deslocamento entre a posição x1 até a posição xn é simplesmente esse vetor aí, o vetor D, que eu coloquei em azul. Ele é fácil, né? O problema está em que força colocaríamos em essa fórmula? Observe que as forças, né? A força ela foi variando ao longo do deslocamento. F1 não necessariamente é igual a F2, não necessariamente é igual a F3 e assim, não necessariamente são iguais a Fn. Não podemos usar a força F1, porque ela não age durante todo esse deslocamento. Nem F2, nem F3, nem Fn, nem a soma delas, nem a média aritmética, nem a média geométrica. Nenhuma dessas opções serve, né? Intuitivamente, podemos pensar, então, em calcular o trabalho de cada uma dessas forças. Mas cada uma dessas forças não agem durante todo o deslocamento. Cada uma age em pequenos deslocamentos infinitesimais, né? Então, o que podemos fazer é dividir esse deslocamento total em deslocamentos infinitesimais. É isso que eu vou fazer agora. Suponha que vamos dividir esse deslocamento total em n deslocamentos pequenininhos. Então, os intervalos vão ser de tamanho constante, ΔX. E ΔX é infinitesimal, tá? Aí está desenhado de maneira enorme, tá? Mas imagine que ele é muito pequeno. Então, temos o primeiro deslocamento, de x1 até x2. O segundo até x3. E assim, o ΔX, o módulo dos deslocamentos, vai permanecer constante. E assim vamos até o deslocamento último, né, até xn. Então, n é um número muito grande e ΔX, que é o módulo dos deslocamentos, é muito pequeno. Então, agora vamos calcular o trabalho de cada uma dessas pequenas forças agindo em cada um desses deslocamentos. Então, vamos pegar o primeiro intervalo, desde x1 até x2. Se considerarmos que ΔX é muito pequeno, então desde x1 até x2, podemos considerar que a força é constante. E sabemos calcular o trabalho de uma força constante. Observe o quadro da esquerda. Trabalho igual ao produto escalar da força vezes o deslocamento, né? Para o que estamos vendo agora, a força e o deslocamento apontam na mesma direção e sentido. Então, o ângulo que eles formam é 0 graus. O cosseno de 0 graus é 1, então o trabalho vai ser simplesmente o produto do módulo da força vezes o módulo do deslocamento, que é ΔX. É bem fácil agora. Vamos ver isso graficamente. Temos aí, então, no eixo horizontal, a posição, no eixo vertical, a força. A força ela é variável ao longo da posição, né? Para o ponto x1, a força é F1. E já que ΔX é muito pequeno, e se construirmos um retângulo cuja altura é F1 e cuja base é ΔX,
muito pequeno. Então, observe que a área desse retângulo não é outra coisa que o trabalho, F1 vezes ΔX. Então, a área do retângulo embaixo da curva da força em função da posição é o trabalho para esse pequeno intervalo ΔX. Eu posso fazer um processo análogo para o caso do intervalo x2 para x3 ou x3 para x4. Ou para o caso genérico, xi até xi mais 1. Posso considerar que nesse intervalo a força Fi permanece constante, já que o ΔX é muito pequeno. Tá? Então, nesse caso, o trabalho estará dado pelo módulo da força Fi vezes o módulo do deslocamento, ΔX. ΔX permanece constante ao longo de cada um desses deslocamentos infinitesimais. E eu coloco sempre um delta na frente do trabalho, né? Delta de trabalho. O delta me indica que é um trabalho muito pequenininho. É uma notação, delta significa uma coisa pequenininha. Então, graficamente, podemos ver que é muito similar ao caso em que vamos de x1 para x2. Nesse caso agora, vamos de xi para xi mais 1. Então, em xi, a força vai ser Fi. O valor da força vai ser Fi, né? Podemos construir um retângulo de altura Fi e de base ΔX. E a área desse retângulo nos dará o trabalho, Fi ΔX. Então, o trabalho total realizado pela força para deslocar o bloco desde a posição x1 até a posição xn vai ser aproximadamente igual à soma de todos esses pequenos trabalhos. Trabalho total, né, trabalho desde 1 até n, vai ser igual ao trabalho 1, que é a área desde x1 até x2, de altura F1, mais o trabalho 2, mais o trabalho 3, e assim até chegar até o trabalho n. E vemos que as áreas desses retângulos elas vão se somando. Lembre-se que ΔX é muito pequeno. Enquanto menor for o ΔX, o nosso resultado vai ser mais preciso. Então, o trabalho total novamente vai ser igual a... O trabalho 1 é igual a F1 ΔX, mais o trabalho 2, mais o trabalho 3 e assim até o trabalho n, Fn ΔX. Podemos escrever essa expressão de maneira mais compacta, sem a necessidade de escrever cada um dos termos do somatório. Então, uma maneira, na notação matemática que talvez para alguns de vocês é nova, vai ser a seguinte. Trabalho desde a posição 1 até a posição n vai ser igual ao somatório desde i igual a 1 até n de Fi vezes ΔX. Então, essa expressão é exatamente a mesma que está em cima dela, tá? Só que é uma maneira compacta de escrever a mesma coisa. Esse símbolo é a letra grega sigma. Significa somatório também, tá? I igual a 1 indica que essa soma começa em 1 e n termina em n, tá? Todo esse símbolo indica uma soma que vai desde 1 até n. Legal. Agora, se eu quero o trabalho total de maneira bem mais precisa, como eu disse 1 trilhão de vezes, eu tenho que diminuir o ΔX o máximo possível. O máximo que eu posso diminuir é fazer ΔX tender a zero. Ou fazer com que o n, o número de intervalos, tenda também a infinito. Tá? Então, o trabalho total realizado pela força para ir desde a posição x1 até xn vai ser igual à área que fica embaixo da curva fx. Essa área aí.
Graficamente foi fácil entender o que acontece com o trabalho, né? Mas o que acontece com a expressão do trabalho matemática, né? Quando ΔX tende a zero ou quando n tende a infinito? A expressão do trabalho realizado pela força em mover o bloco desde a posição x1 até xn, tínhamos dito que era igual ao somatório de I igual a 1 ATN de f de x e ΔX. E eu coloquei aí a expressão original de f, que é f de xi, que eu tinha mudado para fi, né? E eu quero saber o que acontece com essa expressão quando ΔX tende a zero ou quando n tende a infinito. Isso não é outra coisa que o limite da expressão quando ΔX tende a zero ou quando n tende a infinito, né? Isso é exatamente a definição da integral. A integral desde x1 até xn de f de x d de x. Tá? Finalmente, a expressão ficaria assim. O trabalho total realizado pela força ao deslocar o corpo desde a posição x1 até xn vai ser igual à integral desde x1 até xn de f de x d de x. E esse é um caso particular no qual a força e o deslocamento são paralelos, né? Essa expressão também, você já deve ter visto antes isso nas suas aulas de cálculo, né? Essa expressão equivale à área embaixo da curva fx. Vamos ver agora alguns exemplos. Tá? Vamos começar por um bem simples. Calcule o trabalho realizado por uma força F igual a 3x ao quadrado newtons na direção I, onde x está dado em metros, em deslocar um bloco da posição x1 igual a 1 metro até a posição x2 igual a 10 metros. Tá? Então, solução. Temos o chão, temos o bloco. Eu desenho o eixo x para me ajudar a identificar as posições do bloco. A posição x1 é igual a 1 metro. E esse bloco é puxado por uma força F igual a 3x ao quadrado na direção I. Então, está tudo certinho. Então, por ação dessa força, o bloco vai se deslocar até a posição x2 igual a 10 metros. E queremos encontrar, então, o trabalho realizado por essa força. O trabalho, então, realizado pelo bloco em deslocar o corpo, pela força em deslocar o bloco desde a posição x1 até a posição x2, tínhamos visto que é igual à integral desde x1 até x2 da força do módulo dela, né? Vezes d de x. Isso é igual à integral desde x1 até x2 de 3x ao quadrado d de x. A integral de 3x ao quadrado é igual a x ao cubo. Isso avaliado nos limites x1 até x2. Isso é igual a x2 ao cubo menos x1 ao cubo. Então, o trabalho vai ser igual, substituindo x2 é 10 elevado ao cubo menos 1 elevado ao cubo. Isso dá 1000 menos 1 igual a 999. Mas está faltando as unidades, né? Então, o trabalho realizado pela força em deslocar o bloco desde a posição x1 até x2 vai ser igual a 999 joules. Um exemplo bastante simples, né? Um bom exemplo para ver a força variável e o trabalho por ele realizado é o caso de uma mola. Tá? Vamos ver como funciona. A força aplicada por uma mola é igual a menos kx na direção I. Esse sinal menos é meio que confuso, né? Parece que está apontando na direção negativa do I sempre. Mas não é assim não. Vamos entender isso melhor. Eu vou chamar de força variável só aquela parte que está precedendo a direção, menos kx.
Então, a força variável f de x vai ser igual a menos kx. Em alguns momentos, esse f de x vai ser positivo e em outros momentos vai ser negativo. Então, não pode ser um módulo, né? Porque o módulo sempre tem que ser positivo. Vamos ver quando que esse f de x, essa força variável, é positiva ou negativa. Tá? Vou supor, então, uma mola que está puxando uma bolinha e essa posição corresponde à posição de equilíbrio. Quer dizer que a mola não está nem puxando nem empurrando a bolinha. Em essa segunda posição, a mola está comprimida, então ela empurra a bolinha. E em essa outra posição, a mola está esticada, então ela está puxando a bolinha. Tá? Vamos ver todos os casos. Para isso, preciso definir o meu eixo x e eu faço coincidir a origem do eixo x com a posição de equilíbrio da bolinha. Tá? No segundo caso, quando a mola está comprimida, a bolinha está em uma posição x negativa. Então, x é menor que zero. A força com que a mola empurra a bolinha está apontando na direção I, positiva. Então, necessariamente, f de x igual a menos kx deve ser positiva. Vamos verificar isso. Menos k vezes x, mas x é negativo. Menos com menos do negativo vai dar mais. Então, efetivamente, f de x é positivo em essa situação. Vamos ver a última situação. Quando a mola está esticada, x é positivo, né? E a força com que a mola puxa a bolinha está apontando no sentido negativo do eixo x. Então, a força tem que ser negativa. Vamos verificar isso. F de x igual a menos kx. X é positivo, então f de x é negativo. E efetivamente está batendo, está tudo certinho, né? Tudo está redondinho. F de x em alguns momentos é positivo e em outros é negativo. E sempre cumpre a lei de Hooke. Então, esse é um exemplo no qual a força varia com a posição. A força é uma função da posição. E, em esse caso, para calcular o trabalho, podemos utilizar a fórmula, né? Digamos, quero calcular o trabalho desde realizado pela mola, né? Pela força da mola. Quando a bolinha se move desde a posição x0 até a posição x1, isso vai ser igual à integral desde x0 até x1 de f de x d de x. Posso substituir f de x, que é menos kx, d de x. Isso vai ser igual a, eu coloco a menos k fora da integral, né, porque a k é constante. E vou ter integral desde x0 até x1 de x d de x. A integral de x é x ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho vai ficar igual a menos k vezes x ao quadrado sobre 2, avaliado em x0 e x1. E isso vai ser igual a menos k vezes x1 ao quadrado sobre 2 menos x0 ao quadrado sobre 2. Então, o trabalho vai ficar finalmente igual a menos 1 meio de k vezes x1 ao quadrado menos 1 meio de k vezes x0 ao quadrado. Então, vamos ver um exemplo. Suponha que a constante elástica K é igual a 9 newtons por metro. Calcule o trabalho realizado pela força quando a bolinha, né, não é bloco, a bolinha é movida desde o ponto x0 igual a 0 até x1 igual a 5 metros. Solução. Então, o trabalho realizado pela mola,
né? Pela força da mola, quando a bolinha se move desde x0 até x1, vai ser igual a menos k vezes x1 ao quadrado sobre 2 menos x0 ao quadrado sobre 2. Substituindo os valores, K é igual a 9 newtons sobre metros, vezes x1 é igual a 5 metros ao quadrado sobre 2, menos x0 é igual a 0 metros ao quadrado sobre 2, e isso dá menos 112,5. A resposta aí está correta? Não, está faltando a unidade, né? Joules. E uma coisa curiosa é que deu negativo. O que significa esse negativo em esse trabalho? O negativo quer dizer que a força ela se opôs ao movimento. A posição inicial foi x0 e a posição final foi x1. Então se moveu desde a posição de equilíbrio até 5 metros, positivo, né? Então, durante todo esse tempo, a mola estava esticada e a força ela estava puxando a bolinha. É o terceiro caso dos gráficos, né? A força durante esse deslocamento, a força estava puxando a bolinha, oposta ao deslocamento. Então, é por isso esse sinal negativo. Não foi a força que provocou o movimento, não foi a força que ela, pelo contrário, ela se opôs ao movimento. O movimento da bolinha foi por causa da energia, da grande velocidade que ela tinha em esse instante, desde a posição inicial x0 até a posição final x1. E a força somente atrapalhou, né? Por isso que ela deu negativa. Vamos ver agora o teorema do trabalho e energia cinética para o caso de uma força variável em um movimento unidimensional. Suponha que temos um chão, sobre o chão um bloquinho e é puxado com uma força F de x variável. O bloquinho está na posição inicial no tempo t1 e ele vai estar em uma posição final no tempo t2. A posição inicial vou chamar de x1. A velocidade inicial de v1. A posição final para o tempo t2 igual a x2 e a velocidade para o tempo t2 igual a v2. Sabemos que força é igual a massa vezes aceleração. Isso é igual a massa vezes derivada da velocidade em função do tempo. A velocidade é a derivada da posição em função do tempo. E vamos supor que em um deslocamento infinitesimal, d de x, a velocidade seja v. Então, isso acontece em um intervalo de tempo também infinitesimal d de t. Então, d de x vai ser igual a velocidade vezes d de t. Então, o trabalho realizado pela força variável F de x em mover o bloco desde a posição x1 até x2 vai ser igual à integral desde x1 até x2 de f de x d de x. Tá? F de x d de x eu vou expressá-lo de outra maneira. Eu vou substituir f de x e d de x por outras expressões. Primeiro, f de x. Eu sei que força é igual a massa vezes aceleração. Isso é igual a massa vezes a aceleração é igual à derivada da velocidade em função do tempo. Então, vou substituir essa expressão pela força. Vou ter, então, massa vezes derivada da velocidade em função do tempo vezes d de x. Mas na última expressão do quadro da esquerda tem o d de x é igual a v d dt. Então, vou substituir o d de x por v d dt. O ddt com o ddt vai embora e vou ter finalmente que fx d de x é igual a mv d de v. Eu vou integrar agora ambos lados da igualdade. No lado esquerdo da igualdade tenho d de x. Então, os limites são posição.
Então, a integral vai desde a posição inicial x1 até x2. No lado direito da igualdade, tenho d de v. Então, integro desde v1 até v2. O termo da esquerda não é outra coisa que o trabalho realizado pela força em deslocar o bloco desde a posição x1 até x2. Então, o trabalho é igual à integral desde v1 até v2 de mv ddv. E essa expressão, então, do trabalho como função já não uma integral na posição, senão uma integral na velocidade. Tá? Eu posso ir ainda um pouquinho mais longe. Eu estou copiando a mesma expressão de cima, só que agora a integral da velocidade. Eu posso integrar a velocidade. Eu tirei a massa para fora, porque eu considero que essas velocidades são pequenas, então a massa é mais ou menos constante. Pode sair da integral. Sai da integral, então eu vou ter a integral da velocidade é v ao quadrado sobre 2. É isso avaliado em v1 e v2. Então, finalmente, o trabalho vai ficar igual a 1 meio da velocidade 2 ao quadrado menos 1 meio da velocidade 1 ao quadrado. Isso não é outra coisa que a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Então, o trabalho é igual à variação da energia cinética. Né? No caso do movimento unidimensional, o trabalho realizado pela força sobre uma partícula é igual à sua variação de energia cinética entre as posições inicial e final. E é mais ou menos exatamente a mesma expressão que encontramos no caso de uma força constante. Né? E agora para o caso de uma força variável. Vamos ver um último exemplo para terminar essa aula super longa. Tá? Uma força variável F na direção Y, desloca um bloco no eixo X, mudando sua velocidade de V1 igual a 3 metros por segundo para V2 igual a 9 metros por segundo. Calcule o trabalho sobre o bloco se sua massa é 5 kg. Então vamos lá. Solução. Não temos o deslocamento, então não podemos usar essa fórmula aí. Trabalho igual a integral de F vezes D de X. Porque não há nada, não temos a força dependendo do deslocamento. Né? Mas temos a velocidade inicial e a velocidade final. Então, podemos pensar no teorema do trabalho e da energia cinética. Né? O trabalho é igual à variação da energia cinética. Ambos desde a posição 1 até a posição 2. Né? E a variação da energia cinética é igual à energia cinética final, que é 1 meio da massa vezes a velocidade final, V2 ao quadrado, menos 1 meio da massa vezes a velocidade V1 ao quadrado. Substituindo os valores, vai ficar 1 meio, a massa é, quanto? Então, a massa, 5 kg. 5 vezes V2, que é 9 metros por segundo ao quadrado. Estou obviando as unidades, mas eu vou colocar a resposta com a unidade correta. Menos 1 meio da massa, 5 kg, vezes 3 ao quadrado. Isso vai dar 180, o quê? Joules. E essa é a resposta. Quando não temos, então, o deslocamento ou a força em função da posição, podemos pensar em utilizar o teorema do trabalho e da energia cinética.